Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar neste sábado mais uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que todo mundo conhece a história do dia em que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E uma das propostas que o diabo fez para Jesus foi: se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A gente sabe que Jesus já estava vários dias sem comer. E a carta de Tiago vai falar para nós que todos nós somos tentados naquilo que nos atrai, tentados na nossa própria cobiça. Tiago fala assim na sua carta. E Jesus, naquele momento, ele estava sendo tentado naquilo que ele poderia realmente sentir necessidade. Por exemplo, Jesus estava vários dias sem comer. Não faria sentido nenhum o diabo falar para ele: se você é filho de Deus, transforme essas pedras num carro, porque Jesus naquele momento sentia na sua natureza humana, sendo ele também Deus, mas tendo também a natureza humana, naquele momento pode ser que ele sentia fome, e então o carro não faria diferença naquele momento para Jesus. E Satanás tenta ele, o diabo tenta ele naquilo que o atrairia naquele momento, que seria transformar as pedras em pães. E uma vez que Jesus transformasse as pedras em pães, para o diabo talvez Jesus desejaria comer e comeria, e então pecaria, porque ele quebraria o seu jejum. E aplicando isso nas nossas vidas, nós também somos tentados todos os dias. O diabo ele nos tenta todos os dias naquilo que os nossos olhos buscam, naquilo que os nossos olhos procuram, naquilo que agrada os nossos olhos, e é o que chamamos da nossa cobiça. O diabo ele tenta cada um naquilo que cada um procura, que tem uma tendência a desejar ou a querer de maneira pecaminosa, de maneira que desagrada a Deus. Mas o que nós aprendemos nisso é que, da mesma maneira que Jesus venceu a tentação, eu e você somos capazes de vencer as tentações que o diabo coloca para as nossas vidas. Nós vencemos assim como Jesus venceu. Como Jesus venceu o diabo? Através da palavra. Quando o diabo disse: transforme essas pedras em pães, Jesus disse para ele algo que já está escrito na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando somos tentados naquilo que o nosso coração deseja, mas nós sabemos que não agrada a Deus, para nós não conceber o pecado, nós temos que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos conduz ao caminho para fugirmos das tentações, para vencermos as tentações do diabo. E então que nós possamos entender neste dia que quanto mais nós nos apegarmos à palavra de Deus, quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós nos dedicarmos a conhecer a Jesus Cristo, mais forte estaremos para vencer as tentações, assim como Jesus venceu. E ele nos deixou esse grande exemplo. Não é impossível vencer a tentação, não é impossível vencer o pecado. Basta querer, basta ter o interesse de conhecer a palavra de Jesus Cristo e usá-la no momento da tentação. Sempre que uma proposta do diabo aparecer para as nossas vidas e nós entender que esta proposta não é algo que agrade a Jesus Cristo, que é algo que entristece a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nós então apartamos dela, e pela palavra de Deus nós vencemos as tentações. Pela palavra de Deus nós temos a capacidade de vencer as propostas que o diabo nos oferece. Vou dar um exemplo simples. Todos nós sabemos que uma fofoca ou uma calúnia ou inventar algo sobre alguém é algo que não agrada a Deus, é algo que vai denegrir a imagem da outra pessoa. E exatamente nesse momento o diabo pode tentar usar as nossas vidas para fazer uma fofoca de um colega, para falar mal de alguém, para criar ou gerar uma contenda, uma discussão entre as pessoas. E então, se nós somos pessoas que lemos a palavra de Deus, que buscamos ter o conhecimento da palavra de Deus, nós sempre estaremos com ela em nossos corações. E então, no momento em que formos tentados, por exemplo, a fazer uma fofoca, a falar de alguém, a fazer uma calúnia ou coisas desse tipo, nós nos lembraremos da palavra, e então nós praticaremos o que a palavra nos ensina, que é guardar a nossa língua, que é tomar cuidado, porque Tiago mesmo fala que a língua ela tem um poder tão grande que ela pode incendiar uma floresta. Ou seja, é uma ilustração que ele faz, mas ele diz que com a nossa língua, ou seja, uma palavra mal colocada, uma palavra mal falada, a gente pode gerar
uma situação tão complexa como uma floresta incendiada. E para remediar isso e para apagar o fogo desta floresta, aí vem as consequências do falar, né? As consequências da fofoca ou do falar o que não deveria ter sido falado. E então nós aprendemos na palavra que se nós buscamos a Deus, se nós a cada dia buscamos a Jesus Cristo e nós lemos a palavra dele, nós começamos a desenvolver a cada dia mais força e conhecimento para vencer as tentações do diabo na palavra. Amém? Eu não quero estender muito e que a palavra de Deus continue falando no seu coração, que você tenha um sábado abençoado, um sábado de vitória na presença do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até mais.